E aí, hoje a gente vai explorar as ideias de um livro bem interessante, PNL Reprograme Sua Mente. A proposta dele é no mínimo curiosa. Já pensou se desse para entender e, quem sabe, até reescrever os códigos da nossa própria mente para conseguir resultados completamente diferentes na vida? Pois é, acho que todo mundo já passou por isso, né? O livro parte justamente daí, daquela pressão que a gente sente para ter sucesso, mas ao mesmo tempo parece que tem uma força interna nos segurando. É nesse conflito que a obra mergulha, imaginando o que aconteceria se a gente conseguisse finalmente alinhar o que a gente pensa com o que a gente mais quer. A ideia principal aqui é bem poderosa. A nossa mente seria como um software, um programa de computador que pode ser reprogramado. O livro sugere que aqueles bugs mentais, sabe, aqueles pensamentos que limitam ou comportamentos que a gente não quer mais, não precisam ser para sempre. Eles poderiam ser atualizados. E é aqui que o conceito-chave entra em cena. A programação neurolinguística, a famosa PNL, é apresentada como se fosse um kit de ferramentas para a gente conseguir acessar esse código-fonte da mente. A ideia é permitir uma comunicação muito mais afinada com nós mesmos e, claro, com o mundo lá fora. Ok, vamos entender isso melhor. Afinal, o que é essa tal de PNL, segundo a fonte que a gente está analisando? Bom, vamos quebrar esse nome. Neuro tem a ver com a nossa mente, o jeito que a gente organiza o que vive. Linguística é sobre a linguagem, não só falada, mas a corporal também, que a gente usa para entender as coisas. E programação se refere aos nossos padrões, sabe? Aquele jeito de pensar e agir que, segundo a teoria, pode sim ser modificado. Uma coisa que o livro faz questão de separar é PNL de hipnose, porque muita gente confunde. Então, o ponto é o seguinte: enquanto a hipnose geralmente foca no subconsciente e costuma ter um terapeuta envolvido, a PNL é apresentada mais como um conjunto de habilidades que qualquer um pode aprender para se desenvolver, focando em como replicar comportamentos de sucesso. Certo. Agora que a gente já entendeu a definição, o livro começa a ir para a parte prática. Como é que se usa essas ferramentas para derrubar aqueles obstáculos mentais que tanto atrapalham o nosso dia a dia? O livro foca em 3 grandes barreiras: aquele medo de rejeição, o pavor de cometer erros que acaba paralisando a gente e a dificuldade de sair da nossa zona de conforto. A grande virada de chave que a obra propõe é ressignificar tudo isso. Rejeições e erros deixam de ser vistos como fracasso e passam a ser feedback, sabe? Informação para a gente usar e melhorar. E isso nos leva direto para um dos maiores desafios de todos, né? A procrastinação. O livro dá uma atenção especial para esse hábito e tenta identificar o que geralmente aperta o gatilho para a gente começar a adiar as coisas. E aqui estão os 5 grandes vilões que a obra aponta. Vai desde o estresse, que faz a gente querer empurrar tudo com a barriga, a se sentir sobrecarregado, a falta de habilidade, que gera insegurança, e até o perfeccionismo, que bota a régua tão lá no alto que só de pensar em começar já dá um desânimo. E essa imagem aqui mostra uma das estratégias centrais que o livro sugere. Basicamente, a gente se move por 2 forças, ou para fugir da dor, ou para ir em direção ao prazer. A procrastinação, muitas vezes, é a gente tentando fugir da dor de uma tarefa difícil ou chata. A PNL propõe uma mudança de foco consciente. Em vez de fugir da dor, que tal focar no prazer de terminar aquilo? Mas olhando de uma forma mais ampla, a filosofia do livro vai além de só dar umas técnicas. A proposta é que cada pessoa pode se tornar uma espécie de arquiteto da própria realidade, moldando o que acontece através do seu estado mental. Essa citação do livro resume bem a ideia. Não são as coisas de fora, como a aparência ou o trabalho, que definem a nossa energia, e sim o nosso estado interno, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Se o pensamento é de que eu consigo, o estado de espírito tende a acompanhar. Agora, olha que interessante isso aqui. A obra chega a criar uma espécie de fórmula para manifestar resultados. Segundo a fonte, o que a gente consegue na vida seria o resultado da multiplicação das nossas crenças, da clareza da nossa visão de futuro e da paixão que a gente coloca naquilo que faz. E no fim, a tese central do livro é essa: a mudança que a gente quer ver do lado de fora precisa começar pela nossa percepção interna. A partir do momento em que se muda a forma de interpretar e reagir ao mundo, se abre a porta para transformar a própria vida. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Pensando em todas essas ideias, se fosse possível entrar lá no código da mente e reescrever um programa, um padrão de pensamento, qual seria o primeiro a ser atualizado? É uma boa pergunta para se pensar.